mulher que diz está tudo bem está negando a dor. Algumas apenas decidiram que os problemas não teriam mais a última palavra em sua vida. A Sunamita nos ensina que a fé fala antes que o medo tenha oportunidade de gritar mais alto. Olá, lindonas! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? E a palavra do Senhor, como sempre diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o nosso Deus. Compartilhar uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Uma história que ensina sobre maturidade espiritual, inteligência emocional e confiança absoluta no nosso Deus. O texto está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 18 ao 37. Você pode ler. A Bíblia conta que Deus havia dado àquela mulher um filho por meio da palavra do profeta Eliseu. Mas de repente aquele menino adoece e morre em seus braços, ou seja, morreu no braço da mãe. Imagine com você esta cena, uma mãe segurando um filho morto em seus braços. O sonho que Deus havia dado parecia acabar, parecia ter acabado aquele momento que ela estava vivendo de glória, de bênção. E agora me responda, qual seria a sua situação no lugar da Sunamita? Talvez muitas pessoas gritassem, talvez muitas pessoas ou até mesmo nós reclamassem, talvez até perguntassem, Deus, por quê? Quantos porquês não viriam através desse acontecimento? Mas a Sunamita fez algo completamente diferente, diz a palavra do Senhor. Ela pegou o menino, colocou no quarto do profeta, fechou a porta, saiu ao encontro do homem de Deus. Isso, meninas, revela uma verdade poderosa. Ela levou o problema para o lugar onde sua fé havia começado. Ela levou a criança para onde tudo havia começado, para o início, onde a criança foi até mesmo profetizada. Quantas vezes fazemos o contrário? Recebemos uma notícia difícil e a nossa primeira atitude é contar para todo mundo, ligarmos para amigos, publicarmos nas redes sociais. Infelizmente, hoje em dia vivemos isso. O primeiro lugar a ser divulgado é nas redes sociais. E reclamamos o tempo todo. Entramos em desespero terrível. Mas olha que triste, demoramos para dobrar os nossos joelhos diante de Deus e apresentar para Ele a causa, o nosso problema. E a Sunamita nos ensina que o primeiro lugar onde devemos levar a nossa dor é diante de Deus. Quando ela encontra o servo do profeta, olha que coisa interessante. Ele logo perguntou para ela, vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Aquela mulher respondeu, vai tudo bem. Olha que coisa impressionante. Ela respondeu, vai tudo bem. À primeira vista parece estranho, né? Parece estranho ela responder desta forma. Como que alguém pode dizer tudo bem segurando uma dor tão grande assim? E ela não estava mentindo. Ela não estava fingindo. Ela estava escolhendo não transformar sua dor em desespero antes de colocá-lo diante de Deus. Antes de colocar o seu problema diante de Deus, ela escolheu dizer que estava tudo bem. Ela escolheu profetizar e sentir que estava tudo bem. Ela sabia que ainda não era o fim da história. Ela sabia que era apenas um começo do começo. E existe uma enorme diferença entre negar um problema e confiar em Deus e confiar que Deus ainda está trabalhando. Porque muitas mulheres vivem reclamando. Tudo para certas mulheres é motivo de reclamação. Reclama do marido, reclama dos filhos, reclama das finanças, reclama do passado, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo. Reclama até do presente que ela está vivendo. E sem perceber, essas mulheres alimentam diariamente aquilo que desejam vencer. Gente, a reclamação, ela prolonga o sofrimento. Ela prolonga a tempestade na nossa vida. E a fé, ela fortalece a esperança. A reclamação, ela rouba a nossa paz. Rouba a nossa tranquilidade e a nossa confiança.
A confiança aproxima o nosso coração a Deus. A confiança aproxima o coração de Deus a nós. Isso não significa guardar tudo para si. Também não significa que uma mulher de Deus jamais chore, nunca chora. Jamais. A própria Bíblia, ela nos mostra pessoas fiéis a Deus chorando. Fiéis a Deus passando por momentos de prova, de problemas, de dificuldade. A diferença é de onde elas depositam suas lágrimas. A sunamita, ela chorou diante de Deus. Ela correu para a presença que poderia transformar a sua situação. E essa história, gente, também nos ensina sobre a inteligência emocional. Preste atenção para vocês. Ela não permitiu que o pânico decidisse por ela. Quantas das vezes o pânico nos desalinha do propósito? Mesmo destruída por dentro, continuou tomando decisões sábias. Ela continuou sendo sábia mesmo diante daquele sofrimento. Gente, maturidade espiritual não é a ausência de emoção, de forma alguma. Tem pessoas que misturam essas coisas. A maturidade espiritual é permitir que a fé conduza as emoções. Porque quando você está com suas emoções abaladas, você tem que ter fé e acreditar que Deus, ele vai além das nossas emoções. Ele vai além dos nossos problemas. Hoje existem muitas mulheres vivendo guerras silenciosas porque não confiam em Deus. Mulheres vivendo um momento de grande ansiedade, grande depressão. Mulheres com muito medo. Mulheres que sofrem muitas rejeições. Porque deixam de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de entregar a sua vida. Como aquela sunamita, ela entregou o seu problema na mão do Senhor e logo de já, ela já profetizou que estava tudo bem. Outras mulheres que passam por traições e acham que o fim acabou, que nunca mais ela vai conseguir se erguer, nunca mais ela vai conseguir se levantar. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus da sunamita. Ele está aqui para mudar a sua história, mudar a sua vida, as suas decisões, trazer confiança, fortalecimento. E eu quero dizer algo ao seu coração. Você não precisa fingir que está tudo bem. Mas também você não precisa permitir que a dor seja maior do que a sua confiança em Deus. Ela apenas decidiu que a sua realidade seria apresentada primeiro ao Senhor. Talvez hoje o seu filho morto seja um sonho. Talvez seja um casamento. Talvez seja sua autoestima. Talvez seja a sua saúde física, sua saúde emocional. Talvez seja a sua esperança, que já podemos dizer que já acabou, você não consegue mais ter esperança. Mas o Deus que operou naquela casa continua sendo o mesmo. O Deus que trouxe vida para aquele menino continua sendo o mesmo. Para reanimar, para ressuscitar a sua criança interior. Quando Eliseu chegou, orou ao Senhor e Deus devolveu a vida ao menino. E o milagre começou antes da ressurreição. Olha que coisa interessante. O milagre, ele começou quando aquela mulher escolheu confiar. A partir do momento que ela confiou, o milagre já veio nascendo ali, já veio vindo dali. A fé sempre começa antes do milagre aparecer. Para o milagre aparecer, você tem que ter fé, você tem que crer. Por isso, nessa hora, eu quero deixar para vocês alguns aprendizados da sunamita. Ela deixou bem claro para nós aqui na palavra. Primeiro, não tome decisões importantes dominadas pelo desespero. Segundo, leve primeiro sua dor para Deus. Terceiro, não transforme a reclamação em estilo de vida. Não faça que isso venha ser seu estilo de vida no seu cotidiano, todos os dias, toda hora reclamar de tudo, de todos. Nunca. Porque isso atrasa as bênçãos de Deus na sua vida. Reclamação só atrai maldição, atraso. Quarto, confie mesmo quando você ainda não entende o que Deus está fazendo. É confiar. Quinto, a esperança precisa falar mais alto do que o medo. E talvez hoje você tenha chegado até este vídeo pensando em desistir. Talvez esse vídeo foi a sua última opção. Mas Deus está dizendo ao seu coração neste momento:
A história ainda não terminou. Enquanto Deus estiver escrevendo a sua história, sempre existirá esperança. A última palavra, minha querida, nunca será a da dor. Nunca. Será a do Senhor Jesus. E se esta mensagem falou ao seu coração, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho confiar em Deus. Escreva profetizando com fé. Eu escolho confiar em Deus. Porque eu quero ler o seu comentário, tá? E orar por você. Todas vocês que for lá e fizer esse comentário, eu vou orar por você. E compartilhe esse vídeo com outra mulher que esteja passando por essa luta. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa comunidade onde fortalecemos a fé e cuidamos também da saúde emocional à luz da palavra de Deus.